Olha, nós aqui, professora Rosângela, com mais uma aula para vocês. E hoje aula de revisão de ciências. Hoje é sexta-feira, isso mesmo. Estaremos encerrando a nossa semana de revisão, né? Espero que vocês estejam fazendo as atividades lá na Iônica, tá bom? E espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um dia maravilhoso, né, em família, curtam esse momento. Então vamos lá, meus queridos. Nossa revisão ciências. Nós iremos precisar do livro de ciências, exatamente. Então separa o livro de ciências, senta no teu cantinho de estudos. Vamos nos concentrar, porque nós iremos começar a nossa aula de hoje pela agenda. Então vamos lá? Vamos ver a nossa agenda de hoje. Olha aí a nossa agenda de hoje, sexta-feira, dia 19 de junho. Nós teremos revisão de ciências. Iremos revisar os conteúdos: doenças contagiosas transmitidas pelo ar, tipos de solo e poluição do solo. E uma atividade lá na Iônica, tá bom? Uma atividade de revisão para vocês fazerem lá na Iônica, ok? Então já estamos preparados? Vamos lá, peguem um livro de ciências, porque a nossa aula já vai começar. Como vocês viram na nossa agenda, nós iremos revisar 3 conteúdos de ciências: as doenças, né? Doenças contagiosas transmitidas pelo ar, os tipos de solo e a poluição do solo. Muito bem, as doenças contraídas pelo ar, né? Transmitidas pelo ar, nós vamos ver que nós estamos vivendo esse momento, né? Porque esse vírus da Covid-19, ele é transmitido pelo ar. Por isso que se solicita, usem máscara, façam a higienização muito bem de suas mãos, né? Isso para evitar aglomerações também, para que se evite o contágio dessa doença através desse vírus. E nós vamos conhecer hoje mais algumas doenças que nós também podemos contrair através do ar. Ok? E nos tipos de solo, nós vamos ver que nós temos solos arenosos, umíferos, calcários e argilosos, né? Nós vamos ver que nós já até conhecemos esses solos, a gente só não sabia o nome deles, né? Vamos identificar cada um deles. E também eu acrescentei para vocês a erosão do solo, né? A erosão, o que é erosão do solo e quais os fatores que provocam a erosão do solo, né? Existem vários tipos de erosão do solo, dependendo do fator que a provocou. E vamos ver também a poluição do solo, que nós seres humanos estamos fazendo com o nosso solo, com o uso dos agrotóxicos, né, que a gente viu, com a produção do lixo, né? Nós vamos ver também que a gente produz muito lixo. Certo, nós não podemos viver sem produzir lixo, porque tudo que a gente compra vem em embalagem. Mas nós podemos reduzir, reciclar e reutilizar esses produtos. Então vamos lá, vamos dar início à nossa revisão dos nossos conteúdos de ciências de hoje. Vamos agora fazer a nossa revisão sobre doenças contagiosas transmitidas pelo ar. Nós sabemos que o ar ele pode transportar muitos micro-organismos causadores de doença. Algumas dessas doenças, vocês veem aí, a rubéola, a gripe, o resfriado, sarampo, são doenças causadas por vírus, as viroses, né? Hoje nós estamos vivendo aí com a pandemia, né, da Covid-19, que é um vírus também, né, que ele também é transmitido pelo ar, viu? São causadas também por bactérias ou vírus, essas doenças transmitidas pelo ar. As pessoas contaminadas passam os agentes geradores da doença para o ar quando tossem ou espirram.
Dessa forma, o ar contaminado pode chegar ao nariz, à garganta ou aos pulmões de outra pessoa. Veja algumas doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, essas que eu já citei. Então, eu vou falar de algumas. Vamos dar gripe e resfriado. Ela atinge principalmente as vias respiratórias, pode causar também febre, dores musculares e mal-estar. A forma de contágio é o contato direto com doentes e através de gotículas de saliva dispensada no ar. O sarampo, dor de garganta, irritação nos olhos e febre, manchas avermelhadas na pele e às vezes complicações pulmonares. O contato se dá contato direto com pessoas doentes ou através de objetos contaminados. Essas são duas doenças transmitidas por vírus. Hoje nós estamos vivenciando aí a pandemia, que é uma doença também causada por vírus. Ela também é transmitida pelo ar, através do espirro, da tosse, né? Então a gente deve se cuidar e evitar, né, sair de casa e contato, principalmente com pessoas que estejam doentes. As doenças também elas podem ser transmitidas, causadas por bactérias, né, as bacterianas. E aí nós temos a pneumonia, a meningite e a tuberculose. A pneumonia, ela ataca os pulmões, provoca tosse, mal-estar, febre, dificuldade respiratória e muito cansaço. A forma de contágio da pneumonia é o contato direto com pessoas doentes através de objetos contaminados. Por isso é tão importante a higienização de tudo, principalmente das nossas mãos. A meningite, ela ataca membranas meningites que recobrem o cérebro e a medula espinhal, ela causando febre, dor de cabeça, rigidez de nuca e vômito. O contato se dá direto com pessoas doentes ou através de objetos contaminados. Lugares fechados favorecem o contágio. A tuberculose ataca principalmente os pulmões, né, causando febre, falta de apetite, tosse com catarro e fraqueza. A forma de contágio é a inspiração de bactérias junto com a poeira do ar ou através de objetos contaminados. Algumas doenças podem ser causadas também por vírus quanto por bactéria, como é o caso da meningite, da tuberculose e da pneumonia. Tanto ela pode ser causada pelo vírus ou por bactérias. Como é que nós podemos evitar doenças transmitidas pelo ar? O vírus e as bactérias estão por toda parte, podendo contaminar as pessoas. De que forma elas estão presentes no ar? Como eu já falei, através do espirro, da tosse, até da respiração. A pessoa doente pode contaminar o ar com seus micróbios. Recomenda-se, portanto, não tossir nem espirrar sem uma proteção à boca. Deve-se usar lenços descartáveis. Ambientes fechados precisam ser evitados, pois favorece a contaminação por micróbios através do ar. Nesse sentido, é importante que haja boa ventilação nas casas, nas escolas, nos ônibus, em lugares onde há aglomeração de pessoas. Por isso é tão importante, nesse período que nós estamos vivendo, evitar aglomerações, evitar estar em contato com várias pessoas ao mesmo tempo, e termos sempre higienização das mãos, evitar passar a mão no rosto, andar de máscaras, para que a gente possa evitar ficar doente. Muitas pessoas elas estão com a doença, elas estão com o vírus, mas elas não desenvolvem sintomas. E ela, por achar que não está doente, ela pode transmitir para outras pessoas que têm o seu organismo de defesa mais frágil e possa ter todos os sintomas que nós estamos vivendo hoje. Por isso é a preocupação tão grande do Ministério da Saúde que nós devemos nos preocupar com isso. Então, evitar aglomerações, manter sempre a higienização das mãos. Isso vai nos ajudar a evitar essas doenças que são transmitidas tanto por bactérias como por vírus. E aqui, meus queridos, nós encerramos a revisão deste conteúdo.
Muito bem, vamos começar a nossa revisão sobre os tipos de solo e nós também iremos falar um pouquinho sobre a erosão, tá bom? Vamos lá. Tipos de solo. A maioria dos solos é composto de areia e argila, vindo das fragmentações das rochas e de restos de plantas e animais mortos. Eles podem ser classificados dependendo da maior ou menor quantidade de areia, argila, calcário ou humus. Então, nós tipos de solo, né? Nós temos o solo arenoso, que é aquele que tem uma quantidade maior de areia, ou cerca de uma média de 70% é areia. Ele seca facilmente porque é muito poroso, ele é permeável, isso quer dizer, ele deixa a água passar com facilidade. Um exemplo de um solo arenoso, o solo da praia, né? Olha só, o solo lá da praia, a areia, quando você pega ali, é um solo arenoso. O solo calcário possui uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Dele é retirado um pó branco ou amarelo, que pode ser utilizado na fertilização dos solos destinados à agricultura. Ele é um solo permeável. Exemplo, com ele nós podemos fazer o cimento, o gesso e o cal. Exemplos são as minas calcárias, né? O solo argiloso, ele possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. A argila é formada por grãos menores que os da areia. Isso torna-o impermeável. Ele não tem a facilidade da água passar por ele. Além disso, esses grãos estão bem ligados entre si. Eles retêm a água e os sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Mas se o solo tiver muita argila, ele pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva. A água em excesso nos poros do solo compromete a circulação de ar e o desenvolvimento das plantas fica prejudicado. Ele é conhecido também como solo massapeiro. Exemplos, pântanos, né? Ou mesmo quando você entra no açude, que você pisa e você diz, ixi, eu estou pisando em lama. Não, é o solo argiloso. Solo umífero. Possui uma quantidade maior de humus que os outros solos, né? Ele também é bastante fértil. O humus ajuda a reter a água no solo, o que se torna poroso e uma boa areação. É através do processo da decomposição de alguns organismos que produz os sais minerais necessários às plantas. Ele é também chamado de terra preta. Exemplo, o solo das matas, das florestas, né? E os que são feitos agora com as minhocas, né? Que tornam solos umíferos. Nós agora vamos ver recordar um pouquinho da erosão. O que é erosão? É um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros. Mas existem vários tipos de erosão. Nós vamos ver. Agora, existe a erosão pluvial. A pluvial é causada pela ação das chuvas. Já a erosão fluvial é pela ação das águas dos rios. A erosão glacial, ela é causada pela ação do gelo. A erosão química é pela alteração química nas rochas por fatores como calor, frio, e a ação dos seres vivos também. A antrópica é a causada pelo homem e a eólica é a ação dos ventos, né? E com isso nós estamos encerrando essa revisão dos tipos de solo juntamente com a erosão. Mas aqui a poluição do solo.
A poluição do solo causa várias consequências, entre elas a esterilização, tornando o solo improdutível, a contaminação do solo, a diminuição da fauna e da flora, a contaminação das águas subterrâneas, a morte de seres que vivem e se alimentam de solos, entre outras. A poluição ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. E sabe quem é o maior responsável pela poluição do solo? É o homem, né? As principais causas da poluição eu trouxe aí para vocês. Uma delas é o acúmulo de lixos sólidos, né? Como embalagem de plástico, papel e metal, de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo. E a outra, que nós já falamos aqui na aula passada, é o uso dos agrotóxicos, né, em plantações. Quando utilizadas de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e os animais. E quando ingerimos alimentos contaminados por estas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e até ao surgimento de algumas doenças. Saneamento básico. O que é saneamento básico? É o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa a proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Ou seja, são medidas que são adotadas para que haja melhor higienização no local onde as pessoas vivem, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu município. Além de tratamento de água, a canalização e tratamento dos esgotos e a limpeza pública, a coleta do lixo também fazem parte do saneamento básico. Então, saneamento básico é água tratada, esgotos, né, encanados, coleta do lixo, tudo isso, e a limpeza das ruas, tudo isso faz parte do saneamento básico. O lixo, também chamado de resíduos sólidos dos urbanos, é formado por resto que se compõe em casas, restaurantes, resto do que sobra nas casas, nos restaurantes, nas fábricas. Quando exposto ao ar livre, o lixo serve de alimento para as moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doença. Por isso que é necessário colocá-los em recipientes adequados e bem tampados. E caso não se tenha onde depositar, deve-se enterrá-lo. Para se diminuir o consumo de lixo, nós devemos evitar o desperdício. O lixo continua existindo depois que o jogamos na lixeira. Ele continua existindo depois que o carro passa com a coleta do lixo. Ele continua existindo quando ele é colocado lá nos lixões. Não há como nós não pararmos de produzir lixo, mas nós podemos diminuir a sua produção. E como fazer isso? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre que possível, separar os materiais recicláveis para coleta seletiva. Essa é uma maneira de diminuir a produção do lixo. O papel, o plástico, o metal, o vidro, eles podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Esse tipo de lixo ele é chamado de inorgânico. Então, papel, plástico, metal e vidro que pode ser transformado nas indústrias e reutilizados, eles são chamados de inorgânicos. O lixo orgânico, eles são os restos de alimentos, folhas secas, cascas de frutas e de verduras, que podem ser utilizados como adubos. O lixo tóxico, como pilhas e baterias e tintas, elas devem ser descartados
em locais apropriados, certo? Não pode ser jogado na lixeira, não pode ser jogado no meio da rua, porque eles contêm elementos que são prejudiciais à saúde. O lixo, né, altamente tóxico, como é o lixo hospitalar também. O descarte do lixo hospitalar, ele tem que ser feito de maneira apropriada. E aqui nós estamos encerrando essa revisão sobre a poluição do solo, tá bom? Estamos encerrando a nossa revisão de ciência. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, tenham acrescentado mais conhecimentos a vocês, ok? E não esqueçam, na atividade de vocês de revisão está na Iônica, tá bom? Então, vão lá na Iônica responder a atividade de revisão de ciências. Lembrando também que semana que vem nós teremos a nossa sondagem, né? A tia Nira já postou aí no grupo de estudo de vocês o roteiro de que vocês têm que estudar para essa sondagem. Então, estudem. Então, tudo que está no roteiro foi dado durante essa semana nas nossas revisões. Não entendeu um conteúdo? Vai lá de novo, reveja a aula daquele conteúdo e estudem mais uma vez. As atividades que vocês estão postando na Iônica, respondendo na Iônica, eu já estou corrigindo. Então, muitas atividades já estão corrigidas. Vão lá olhar a correção de vocês, verem o que vocês erraram, para que vocês estudem aquilo que vocês erraram, ok? Então, meus amores, aqui eu estou encerrando a nossa aula de hoje com muita saudade. Um beijo para vocês. Tenham um maravilhoso final de semana. Que o Papai do Céu os proteja, os abençoe, ok? Porque segunda-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui com mais uma aula para vocês. Tchau e um bom final de semana!